Tem alguns irmãos que não estão aqui nessa noite, mas faltaram, mas que o Espírito Santo está aqui. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Uma breve meditação na palavra de Deus, que é a palavra que transforma, a palavra que liberta, né? A palavra ela nos direciona, a palavra nos dá sustentação, a palavra nos dá alegria, a palavra nos dá orientação, né? A palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Não podemos viver sem a palavra, não podemos viver sem praticar a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos olhos, é o nosso caminho. E muitas pessoas ignorando ela, não quer viver, então também não viverá as maravilhas de Deus. Que o Senhor possa estar achando graça e misericórdia em nossas vidas. Versículo 9 de Mateus, capítulo 14, Jesus fala a respeito da questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar triste, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novo, e ambos se conservam. Amém? Versículo 18 diz: pode sentar. Quando Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximou-se e o adorou e disse: a minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Ou na orla, né, como algumas tradições. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, a tua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e
Jesus lhe respondeu: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles e dizendo: que faça como vocês, conforme a fé que vocês têm. Os olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenha cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda a terra, aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estava aflita e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, hoje culto de oração, nós já oramos aqui, já pedimos ao Senhor, já pedimos ao Pai. Aqui esse texto que nós acabamos de ler, esses vários textos aí, Jesus começa falando sobre a questão do jejum. O jejum também é algo muito importante. Aqui, enquanto os discípulos estavam com Jesus, foram questionados por que seus discípulos não jejuam. Então Jesus responde para eles: o noivo está aqui, eles não precisam jejuar, mas eu vou para o Pai, aí sim poderão jejuar. Jesus já foi para o Pai, agora os discípulos precisam jejuar. A questão é que hoje nós estamos acostumados a sentir alguma coisa, a gente vai procurar um remédio, aí fica bom, aí procura um psicólogo, aí procura tantas pessoas para resolver os nossos problemas, e muitas das vezes os nossos problemas serão resolvidos com uma oração e um jejum. Eu não estou falando que nós não devemos procurar o médico, estou dizendo que a nossa intenção primeiro é buscar a Deus, o médico dos médicos. Eu tenho observado que as pessoas têm tirado Jesus e têm colocado psicólogo, têm tirado Jesus e têm colocado pessoas que têm orientação para dar. Eles têm parado de ir à igreja para ir buscar em vídeos pela internet, ouvindo mensagens muitas das vezes que não traz nada de bom para a vida deles. Uma coisa não anula a outra. Nós sabemos que a oração pode muito em seus efeitos. Nós sabemos que Jesus já ensinou a nós. Ele disse: olha, eu vou ensinar a vocês. Quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta, ora a seu pai em secreto, e seu pai lhe responderá em secreto. Jesus já nos ensinou como orar. E ele nos dá um modelo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele começa a colocar para nossas direções, para o nosso direcionamento, uma forma de orar. Primeiro, reconhecer quem Deus é, reconhecer que Ele é o nosso Pai. Aí depois que nós engrandecermos ao nome do Senhor, aí agora a gente passa a pedir. Mas também ele fala assim, que nós devemos perdoar a quem que tem nos ofendido. Há o perdão dentro da oração. Precisamos pedir perdão, precisamos pedir sustento, precisamos pedir por força, precisamos também agradecer. Não temia nem a Deus e nem a homens, mas todo dia uma irmã ia lá: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. E aí Jesus conta essa parábola e diz que aquele juiz mau e perverso, que não temia nem a Deus e nem a homem algum, ele disse: eu preciso resolver o problema desta mulher, porque eu não aguento mais ela me importunando. Aí ele fala: imagine você, filho,
que venha a mim em oração, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Eu não farei como esse juiz que vai resolver o seu problema apenas para você parar de me importunar. Jesus gosta de conversar comigo e com você. Ele ama conversar comigo e com você, e Ele vai resolver sim as nossas causas. O homem pode até nos dar um conselho, o homem pode até nos dar um direcionamento, mas quem vai resolver o nosso problema é Jesus. Então o jejum é necessário. Estamos vivendo um tempo que as pessoas não jejuam mais, minha irmã. Não jejuam mais. Acorda, enche a barriga e vai trabalhar, volta, come de novo, vai dormir de novo. Porque o jejum é fechar a boca. Tem que jejuar. Se você não consegue jejuar por muito tempo, jejue 1 hora, 2 horas de relógio, 3 horas. Se não pode se abster de alguns alimentos, você pode fazer várias formas de jejum. Você pode simplesmente abrir o jejum. Você não pode ficar com o estômago vazio, como um pedacinho de pão, bebe uma aguinha, mas faça o seu jejum. Não precisa de sacrifício de tolo. Se você consegue fazer um jejum, faça na base da água, mas é preciso fazer, é preciso começar. Não faça igual, talvez você não consiga passar 3 dias e 3 noites, mas você consegue passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai fazendo aos poucos, vai alimentando o seu espírito. Não espere pelas outras pessoas. Então Jesus, ao ensinar essas coisas, agora ele encontra quem? Um chefe da sinagoga. E aproximou de Jesus. Aqui já encontrou alguém que estava dentro do templo, pessoas que estavam direcionadas para ensinar o povo, mas ele ouviu que com Jesus era diferente. Jesus estava falando de coisas profundas. Tem pessoas que estão buscando em fontes rasas, estão ouvindo fontes rasas, enquanto Jesus está falando com o coração dele, e ele não presta atenção. Então aquele olha e diz assim: mestre, isso que tu está falando é vida. Olha, o mestre estava falando de jejum, do noivo, de festa, e ele olha e fala assim: a minha filha morreu. Olha que cena, irmãos, que coisa terrível. A minha filha morreu. Ele tinha certeza da sua morte, mas ele disse assim: se o Senhor for lá, ela vai ressuscitar. Antigamente as pessoas elas criam mais no poder de Deus. Sabe por quê? Porque tinha gente que morria com doença simples, que não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha remédio, vivia na zona rural, vivia na dificuldade, aí fazia um chá, um negócio, mas elas oravam, elas pediam ao Senhor por cura, e Deus fazia coisas maravilhosas. Hoje não, hoje virou chacota, ninguém crê mais no poder de Deus, mas ainda existe um povo que crê. Observe as igrejas como estão vazias. As igrejas que estão cheias são aquelas igrejas de porta larga, ou aquelas igrejas que têm pregado a evangelho, mas são igrejas grandes, cheias de crentes que se aborreceram no ministério, que se entristeceram com pastores, com líderes que trataram eles de forma assim terrível. Não estou dizendo que foi de formas boas, estão feridas. Então essas pessoas estão lotando as igrejas grandes, porque lá na igreja grande, Deus abençoou aquela casa de forma que eles são servidos. Tem pessoas para limpar a igreja, tem pessoas para arrumar tudo. Eles chegam, sentam, assistem o culto e vão para casa. Não querem mais se envolver na obra por ter sido machucado, ferido dentro das igrejas. Mas uma coisa eu digo a você que me assiste, você que me ouve: o Senhor não te colocou dons e talentos para você enterrar. Se você está em um lugar que se machucou, peça perdão, retorne. Se esse lugar não tem condições de você ficar, procure uma outra igreja, que seus talentos possam ser usados para a glória de Deus, porque naquele grande dia não haverá desculpa. Mas o pastor tal fez isso comigo. A salvação individual. Olha para aquela parábola que Jesus conta que ele entregou alguns talentos, teve um que disse: eu sei que tu era mau, eu sei que tu era complicado, eu enterrei. Aí o Senhor diz assim: mas mesmo sabendo que eu era assim, você tem coragem de enterrar, você sabendo que eu ia cobrar? Aí então aquele que fez aqueles talentos,
crescerem mais, levou tudo. Teve um acréscimo na vida dele, e aqueles ali perderam. Então o evangelho de Cristo, ele é sobre graça, ele é sobre amor, ele é sobre esperança, é não fazer para o homem, temos que fazer para Deus, porque o homem é falho. Mas aqui, como nós acabamos de ler, que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. O que falta na vida de crente é a compaixão. Então aquele que está ferido tem que orar e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, livra meu coração. Deus tira toda a mágoa, Deus tira todo o rancor e volta a fazer as primeiras obras. Deixa quem Deus chamou para a igreja grande, está na igreja grande, trabalhando, vivenciando, mas você também procura procurar as igrejas pequenas, onde também está precisando de obreiros, precisando de pessoas para trabalhar, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Deus não chamou inúteis, dentro da igreja não há inúteis, todos que foram chamados por Cristo, têm algo especial a fazer dentro da obra do Senhor. Na obra de Deus não tem maior, nem menor, melhor, não, todo mundo é úteis para a obra, porque o Senhor chamou pessoas úteis, cada um dentro daquilo que o Senhor deseja fazer, que seja a portaria, que seja um porteiro de excelência, que seja na limpeza, seja limpe a igreja com excelência. Se for de pregar, pregue com excelência. Se for de tocar, toque com excelência. Se for de orar, ore com excelência. Se for de amar, sabia que existe o dom de amar, ame com excelência. Se for para servir, sirva com excelência. Se for para visitar, visite com excelência. Se for para orar, ore por excelência. Se for para você ser um intercessor, interceda, faça a sua parte. E nós vimos aqui que Jesus está indo para a casa deste homem, mesmo sabendo que ela estava morta. Jesus vai também na sua causa, mesmo sabendo que não tem jeito, mesmo sabendo que não tem solução, e você, mesmo olhando que não tem solução, você continua orando, que aí ele vai na tua casa, ele vai na tua causa, ele vai no seu problema, e ele diz assim: tem solução. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aí agora disse: não, eu sei, mas é como Maria disse. Maria, né, as irmãs de Lázaro olhou assim: eu sei que ele vai ressuscitar. Naquele grande dia eles estão falando: Marta, tire a pedra aí, vá, que você vai ver o milagre acontecer. Não é naquele dia, é agora, é hoje. Lázaro, vem para fora. Jesus, ao ouvir aquelas palavras de Maria, a Bíblia fala que Jesus chorou. Então tem coisas que é para já, é hoje, não é amanhã, é agora. Mas no caminho ele encontra que uma moça que já vinha sofrendo de hemorragia por anos. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, vivia isolada. Era uma época de muita lei, muita coisa que pesava para a vida das mulheres. As coitadas nesse período elas eram imundas. Olha só que absurdo, naquela época era assim. E ficava no arraial separada. Quando terminava o período da menstruação, elas retornavam para sua casa, tinha que fazer uma purificação. E essa mulher não cessava a sua hemorragia. Imagina, anos e mais anos dentro daquele arraial, longe da família. Eu não sei se ela era casada, se ela tinha filho, eu não sei, mas ela viveu muitos anos distante das pessoas que amava. E ela decide sair daquele local. Às vezes é necessário a gente tomar uma posição. A gente ia até Jesus, mesmo contra tudo e todos. A gente vai, aí Jesus toca. Ela toca em Jesus e o poder de Jesus a cura. Jesus está indo ajudar alguém, mas no caminho tem espaço para você. No caminho tem espaço para mim. Aí ele encontra cura. Aí ele chega na casa desse moço. E aí as pessoas estão dizendo: não tem mais jeito. Aí Jesus bota todo mundo para fora, porque tem pessoas que são tão incrédulas que ele não merece estar vendo o seu milagre. Porque você vai ser curado e a pessoa vai olhar para você e dizer que nada. Isso aí foi nada, é porque o remédio fez efeito, é porque foi um erro médico. Por isso que Jesus não deixou aquele povo incrédulo ali dentro, porque já era sabido, já tínhamos certeza que a menina estava morta. Aqueles cantores que estão aqui sabiam que naquela época pagava pessoas para chorar no enterro?
eram profissionais que cantavam em enterro para chorar os mortos. Jesus chega, bota esse povo para fora, entra e diga: menina, levanta. Jesus está dizendo para mim e para você: ainda que esteja morto, viverá, pelo poder da oração. Levanta, levanta e viva. Seja liberto, seja liberta, seja transformada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também encontra cegos, pessoas, e cura esses 2 cegos. Nós lemos também aqui. Ele disse: mas não conte para ninguém, porque sabia que talvez você não vai suportar. Fica caladinho. Não é tudo que você tem que contar, não. Você já imaginou aqueles testemunhos que as pessoas contam aí? Eu que já matei 1, 2, 3, 5, furei a faca em um, já cortei o pescoço de outro. É complicado, né, irmão? Pode ter alguém da família ali, isso é um problema. Jesus já perdoou, joga lá no mato esquecimento. Vamos contar outras coisas para trazer edificação. Jesus fala: não conte nesse caso aqui, porque eles iam sofrer coisas, as pessoas iam vir contra eles. Mas eles pararam para todo mundo, porque também você, quando recebe uma bênção, você não está nem aí, né? Você quer contar mesmo, você: rapaz, Jesus me curou. Aí quem quiser acreditar, que acredite, Jesus me curou e acabou também. Os perseguidores: deixa vir, eu creio. Se você não crê, eu creio, eu fui curada, eu fui curado. Aí Jesus chega assim, ó, e diz: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Mas quando o povo tinha saído, colocado para fora, colocou para fora: sai daqui, povo tribulado, incrédulos, não crê no poder de Deus. Jesus entrou, tomou a menina pela mão, ela levantou, e a notícia correu. Aí ele sai dali, os cegos que a gente acabou de ler aqui, e os olhos deles foram abertos. Aí no versículo 32, olha que coisa interessante, versículo 32 diz: quando eles saíram, eis que trouxeram um mudo, e o mudo era endemoniado. E quando Jesus, assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então tinha um demônio na vida desse jovem, que impedia ele de falar. Você sabia que tem um monte de pessoas aí com várias doenças aí, que hoje tem nome para tudo? Eu não vou dizer, que eu não estou ficando doido, só no dia que eu tiver com muita coragem. Que tem muita doença aí, irmão, que é demônio, que estão dando nomes, e está nascendo um monte, cada hora uma coisa diferente. Não estou dizendo que são todos, muitos são demônios. Olha aqui, olha aqui, demônios que deixava aquele jovem mudo. Mas Jesus, prontamente, assim que orou, aquele jovem foi curado para a glória de Deus. E aí, quando Jesus faz isso, sabe o que acontece? Disseram que ele tinha demônio. Imagine, demônio expulsando demônio, não existe. Casa não pode ser dividida, não é assim que a Bíblia fala? Aí no versículo, para a gente encerrar, versículo 36, diz assim, ó: Jesus percorria todas as cidades, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. As pessoas
no século presente, estão aflitas e exaustas, mas não se curvam diante de Deus. As pessoas estão aflitas e exaustas, e Jesus continua tendo compaixão dessas pessoas. Por isso que ele disse para mim e a você: continue falando. Aí ele fala: como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Jesus saía curando. Esse é o papel da igreja: curar, cuidar, tratar. Porque Jesus olha lá do céu e sente compaixão dessas pessoas que estão perdidas e aflitas. Mas a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos, poucas pessoas querendo fazer alguma coisa no reino. Desde aquele tempo já é assim. Aí ele diz: orem para que Deus envie trabalhadores, porque é necessário uma correria, porque já está todo branco. Imagina você perder toda uma safra. Eu estou falando, e quando não vem, fica pesado para 1, 2, 3 fazer. É por isso que naquele grande dia o Senhor vai chegar e dizer assim: afaste de mim, que eu não vos conheço. Ou você é frio, ou você é quente. Por isso que precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, e trabalhar na obra do Senhor, convidar outras pessoas, falar do amor de Jesus, viver a palavra de Deus, esquecer esses malignos, esquecer esses lobos, esquecer essas pessoas que estão hoje em dia aí aproveitando da palavra de Deus para entristecer a vida das pessoas, para enganar, para ser mau testemunho. A Bíblia diz que, ai, que o escândalo vai vir, mas ai de que por vier o escândalo, que nós possamos nos guardar. Mas a Bíblia também diz que o povo sofre por falta do conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus liberta. Seja livre, é o nome da igreja. Be livre, seja livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pastor Davi não liberta ninguém, a pastora Daiane não liberta ninguém. Que liberta é a palavra, a leitura da palavra, a pregação da palavra, a vivência da palavra. Não basta só ler, tem que praticar. Amem os seus irmãos. A Bíblia está dizendo para amar. Ame, então ame. Ajude, faça, ore, jejune, pregue, fale do amor de Deus sem cansar. E aí não faltará nada na sua casa, não faltará nada na sua vida. Deus estará com providência em tudo. Tudo quanto você pedir em oração, o Pai fará. Talvez não seja no dia que você quer, talvez não seja no momento que você quer, mas Ele vai fazer no momento que você precisa. Não é antes nem depois, é na hora que Ele vai saber que é o momento certo. Tem coisas que é já, tem coisas que é mais para frente, tem coisas que é espere mais um pouquinho, tem coisa que Deus vai dizer assim: eu vou fazer agora, mas espera mais um pouquinho aí, você não está entendendo o que é que o Senhor quer. Mas a Bíblia diz que Deus não dá nada que nós não podemos suportar. Vamos ficar de pé. A gente fica aqui a noite toda falando da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço por esta palavra. Ensina-nos a viver a tua palavra, ensina-nos a servir a tua casa, ensina-nos, Senhor, a pedir por trabalhadores. Precisamos orar pedindo que o Senhor envie pessoas, mas nos ensina como pedir, nos ensina. Pedir, e não recebeu porque pediu mal. Por isso eu te entrego a minha vida, eu te entrego a vida dos meus irmãos que estão aqui. Leva-nos em paz, em segurança, debaixo da tua proteção. Nos dá um final de semana abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado. Deus, derrama bênção sem medida sobre nossas vidas. Nos ensina a orar, nos ensina a ser crentes, nos ensina a buscar a tua palavra. Eu te peço agora, Senhor, pelas famílias que estão enfermas, eu te peço pelas famílias que estão passando por alguma necessidade. Entra com provisão, entra com a tua obra na vida delas, transforma, muda, liberta para a honra e glória do teu nome.
Eu te peço pelo vizinho da esquerda, da frente, da retaguarda, da parte de cima da igreja, abençoa este bairro. Decretamos a falência do inferno nesse bairro. Não haverá mais morte, não haverá tráfico. Que esses jovens aí, todos eles se convertam em nome de Jesus. Que a polícia, ao entrar aí, não tire vidas de inocentes. Que todo esse bairro seja convertido para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos ao Senhor vida no lugar de morte. Queremos pedir ao Senhor transformação no lugar de destruição. Queremos famílias unidas no lugar de famílias destruídas. Nós queremos casamentos refeitos em vez de casamentos destruídos. Queremos uma juventude sarada, uma juventude que preocupada com o futuro, uma juventude profissionalmente estabilizada, um lar estabilizado. Profetizamos vida neste bairro, vida, Senhor, em Lauro de Freitas. Profetizamos vida na nossa casa, profetizamos um novo tempo em nosso lar, que possamos crer nas tuas promessas, crer na tua palavra quando diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que possamos crer na sua palavra quando diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comida, bebida, vestimenta, moradia. Não vai faltar nada na sua casa. Você vai ter para você, vai ter para emprestar, para dar ao seu vizinho, porque Deus está entrando com providência na minha vida, na tua vida. Deus derrama a bênção sem medida. Senhor, eu não sei o que tua igreja está precisando, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eles estão necessitando, mas o Senhor sabe. Se é na área financeira, derrama bênção. Se é na hora da saúde, derrama bênção. Se é na área conjugal, se é na área sentimental, se é na mente, derrama bênção. Dá uma mente igual a tua, uma mente que pensa positivo, uma mente, Senhor, uma mente tua. A tua palavra diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta a nossa mente, liberta a nossa alma, nos ensina a orar como convém. Espírito Santo de Deus, se nesta noite me faltou palavra, se eu esqueci de alguma coisa, Deus, vai até a Deus. Espírito Santo de Deus, intercede por esta igreja, intercede pelos meus irmãos, intercede pela nossa vida com gemidos inexprimíveis, e fala para Deus aquilo que eu não consegui falar com as palavras. Em nome de Jesus, traz os meus irmãos no domingo para cultuar ao Senhor. Que possamos estar aqui como igreja adorando ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, vivo e reina para todo sempre. Levante sua mão. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, o afago do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Amém. A Bíblia diz o fraco: eu sou forte. Que o poder de Deus se aperfeiçoe